Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou o Dani Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Pessoal, bem-vindo à Jornada do Loteamento. Nós estamos na segunda temporada do podcast, do seu podcast do mercado de loteamento. Eu gostaria de só registrar que nessa temporada a gente está viajando demais. Semana retrasada a gente estava em Fortaleza, e o nosso objetivo é justamente conversar com pessoas que façam a diferença, que fazem a diferença no mercado de loteamento, né? Na semana retrasada a gente conversou com um cara muito legal, que é o João Godin, que todo mundo conhece como tubarão do mercado imobiliário. E hoje nós estamos com um tubarão aqui de Belo Horizonte, na nossa terra natal, a terra natal da Lotenet. Nós estamos com Flávio Guerra. Obrigado, Flávio, por ter atendido prontamente ao convite de participar. Dani, eu que agradeço. É um prazer inenarrável participar aqui do podcast Jornada do Loteamento. Parabenizo aí a toda a Lotenet por trazer, né, as dores e os bônus aí dos loteadores, né? A gente precisa cada vez mais conversar sobre os desafios, sobre as oportunidades. E este canal que você criou realmente tem sido assim, um sucesso. Então, te parabenizo. Obrigado, cara, obrigado. E é uma honra mesmo fazer parte aqui hoje. Legal. Gente, assim, e a ideia nossa aqui de conversar com o Flávio, assim, eu e o Flávio, a gente se encontra em várias oportunidades, eventos, às vezes, até por coincidência, a gente encontrou em São Paulo, há umas 3 semanas, eu acho, um mês atrás, né? E aí a gente tinha um tempinho para bater um papo, fomos tomar café, e no café a gente já conversou sobre várias coisas do mercado, né? E eu quando eu estava preparando a nossa pauta aqui de conversa, eu lembrei de um podcast que a gente fez com, salvo engano, com a Diana Arcur, se eu não me engano. E aí eu fiz uma brincadeira, eu falei, cara, eu fui escoteiro, e o escotismo tem essa história dos distintivos, das especialidades, né? E eu brinquei com ela, falei, cara, você tem muitas especialidades, mas você, Flávio, até é difícil seu currículo aqui, né, cara? Ó, só para vocês saberem aqui, o Flávio é presidente da Elo Minas Gerais, vice-presidente do Sinduscon de Minas Gerais, vice-presidente do Secov Minas Gerais, CEO da Construir Loteamentos, e também é do Conselho Administrativo da Urbaminas Gestão de Loteamentos. Então, você não tá fácil, hein, cara? Eu trabalhei demais. Muita atividade, muitas atividades. E aí, galera, assim, eu queria pedir a permissão para o Flávio de nós aproveitarmos o tempo do Flávio aqui para entrar nos assuntos específicos do assunto. Assim, normalmente, a gente pede para a pessoa que a gente está conversando para falar um pouquinho da vida e etc., mas o Flávio fez um podcast recentemente com o Léo, que é um grande amigo nosso, Léo da Rente. Inclusive, eu indico, chama Rente Talks. Então, quem quiser saber mais do Flávio... Muito legal. Foi muito legal, né, cara? Foi uma experiência bacana demais participar com o Léo. E a minha sugestão é, cara, quer saber mais sobre o Flávio? Vai lá no Rente Talks, que ele fez uma apresentação super legal sobre a trajetória dele, e volta para cá, né? Eu queria aproveitar, assim, o que eu pensei, Flávio? Em pegar esses papéis que você desempenha, né, cara? Você desempenha papéis de loteador, você vive, você respira esse negócio o dia inteiro, né, cara? Você tem a operação da Urbaminas, para a gente entender um pouquinho, então é outro papel que você desempenha, né? E também você é representante dessas instituições que são instituições importantes para o mercado, né, cara? A Elo, o Sinduscon e o Secov. Então, eu queria aproveitar esses 3 papéis, dividir o Flávio em 3 Flávios e discutir as suas experiências de cada uma delas. Boa. Começando... Pode ser? Boa. Boa? Legal. Vamos começar pela Construir? Vamos. Vamos lá? Eu queria entender assim, para dar uma introdução, como é que está a Construir, como é que ela está na questão do planejamento dela, se você quiser contar um pouquinho do histórico dela para a gente introduzir, depois a gente entra na parte das, vamos dizer assim, das perguntas específicas sobre esse papel. Beleza. Bom, o Dani, a Construir Loteamentos, ela nasceu com o objetivo de ser uma loteadora puro sangue. Né? A gente vê algumas loteadoras que também são construtoras, que também são incorporadoras, e no nosso sangue corre lote, de fato. E a nossa região de atuação é a região metropolitana de Belo Horizonte, sul de Minas, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo e também sul da Bahia. Então, essa é a geografia que a gente
hoje está mais próximo. Não que a gente não vá analisar a oportunidade em locais no Brasil que estão bombando, né? A gente, aqui, antes de entrar ao vivo aqui, a gente estava falando do Centro-Oeste, por exemplo, né? Uhum. O quão pujante está a economia do Centro-Oeste. Então, temos aí várias oportunidades, mas nós não temos braço para tudo. Então, nós temos que focar, nós temos que ser rigorosos mesmo com o planejamento estratégico para a gente conseguir atingir os objetivos, né? Legal, legal. Inclusive, a gente tem um parceiro que a gente lança lá em Goiás, que ele fala que toda vez que me perguntam, que eu for questionado sobre Goiás, ele fala assim, Deni, fala que tá ruim, que o dólar tá baixo, que o agronegócio tá ruim. Eu falei, cara, não tem jeito de inventar isso não, né? Que é uma região E realmente... cada vez menos, né? Nos últimos 2, 3 dias, eu devo ter lido umas 3, 4 reportagens da região. Então, não tem jeito de esconder isso, esconder legal. mais, né? Então, a região realmente está pujante, o agro está puxando a região. Temos aí uma meta de tentar lançar, eu falo uma meta de tentar, né? Você fala, mas como é meta? Mas em se tratando de loteamento, a gente tem que falar tentar, porque a gente depende da aprovação dos projetos, licenciamento ambiental, etc. Então, a gente sabe como que é complexo, principalmente aqui no nosso estado, hoje, aprovar projeto, né? De 4, 5 projetos ano. Então, esse é o nosso objetivo. Que é uma meta audaciosa, né, Flávio? 4 a 5 projetos por ano. É muito audaciosa. É muito audaciosa por conta da dificuldade de aprovação. Então, a gente tem que ter numa esteira projetos já programados para serem aprovados, né? Expectativa, mais uma vez, né? Para esse ano, para o ano que vem, para daqui a 2 anos, 3 anos, porque senão a empresa fica sem produto e uma loteadora não pode ficar sem produto. E eu vejo assim que talvez muitos loteadores pensam muito no hoje. Tô com muito produto, não posso fechar mais produto. Cara, você não está fechando produto para agora. Você está fechando produto para 3 anos, 4 anos. Se a gente não tiver claro isso, vai ficar sem produto em algum momento. Eu vou citar aqui um exemplo, que pegou, obviamente, ninguém tem bola de cristal, pegou 99% dos loteadores de calça curta, que foi a pandemia. É verdade. Né? Então, vão lá no início de 2020, vamos falar abril, maio, junho. Tá? Março foi um mês ali de uma experiência maluca, de todo mundo dentro de casa e tudo mais. Cara, depois de 15, 20 dias, o pessoal começou a comprar lote. E a nossa empresa simplesmente zerou a posição de estoque. Cara, ninguém tinha nada em aprovação para aquele momento. Salvo pouquíssimos exemplos que deram sorte de aprovar naquele momento e pegaram um boom, a maioria das empresas venderam o estoque. E depois, obviamente, tiveram lançamentos, etc. Né? Mas aquele momento ali mostrou o seguinte, as empresas não têm estoque relevante. São Paulo, por exemplo, vou pegar São Paulo e Minas, tá? Mas São Paulo, por exemplo, tem 9, 10 meses de estoque, que não é diferente com Minas Gerais. 9, 10 meses de estoque. 10 meses de estoque, eu não sabia disso. Se parar de lançar, acabou, você vai ter 9, 10 meses de estoque. É muito pouco isso, né? A nível Brasil mesmo, que eu tô falando assim, pegar Estado de São Paulo, isso de um trimestre para o outro varia, mas em linhas gerais é pouco demais. É pouco demais. Nós não estamos estocados. E graças a Deus, assim, né? O primeiro TRI foi um primeiro TRI de muita observação por parte dos clientes finais, mutuários. Né? Então, você viu aí algumas loteadores diminuindo velocidade de venda, mas ali no final de março e bem abril já voltou a ter uma velocidade mais pujante que a gente tinha visto no ano passado. Agora, a expectativa, né, para os próximos meses, para os próximos trimestres, também não dá para prever, né, Dê? Pois é. O que você acha? Cara, pois é. Assim, você está falando isso, eu lembrei de uma situação muito curiosa, né, cara? O dia 15 de março de 2020, acho que foi meio... simbólico, emblemático, né, cara, para todo mundo. E eu lembro que eu como empresário, todos os empresários viveram momentos assim, você fala assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? Assim, e eu lembro que eu assisti uma live de especialistas do mercado de loteamento. Foi produzido por uma entidade, enfim, bastante respeitada, e realmente tinham na mesa caras que eram feras do mercado de loteamento. E basicamente o que eles disseram era assim, cara, todo cliente que for ao seu stand de vendas, você tem que saber até o tipo sanguíneo dele.
Por quê? Porque ninguém vai comprar. Na pandemia, ninguém... Então, assim, a mensagem que foi transmitida, a conclusão daquela live, era de que... Quase Cara, um assim, pânico, né? cara, tanto é que terminou essa live, eu falei, cara, eu tenho que organizar minha cabeça. Eu fiz um e-mail para todo mundo da empresa, cara, assim, demitindo, cancelando contrato, fazendo tudo e falando, pessoal, eu tenho caixa para aguentar a empresa durante X meses. Se X meses não aguentar, nós vamos ter que fechar a empresa. E, cara, assim, e passou, foi o que você falou, 15 dias, 20 dias, cara, assim, o mercado estourou. Virou uma chave que mostra o quanto que é difícil pra gente prever, né, cara? Assim, eu lembro na época, algumas emissoras, alguns veículos de comunicação nos contactando, falando, e aí, como é que tá? A gente tá vendo um boom de venda de lote. Eu falei, ó, de verdade, a sensação que eu tenho é que o lote, os loteamentos e condomínios, eles saíram de uma prateleira do mercado imobiliário e foram para outra prateleira. Exatamente. Essa foi a sensação que eu tive pós-pandemia. O mercado começou a valorizar muito o lote. E não é para menos, né? O lote, como eu gosto de falar, o lote é o primórdio, é o início, é a célula embrionária ali mesmo do mercado imobiliário. Né, não adianta. Não vai ter prédio, não vai ter casa, não vai ter comercial, não vai ter nada se não tiver lote, não vai ter galpão, não vai ter indústria. Tem que ter lote. Então, temos que valorizar demais os empreendimentos horizontais. Legal. E uma dúvida, Flávio, quais são as estratégias que a Construir faz para captação de terrenos? Sim, como é que chegam essas oportunidades dentro da empresa? Olha só, Dene, ainda na sua grande maioria, através dos sócios da empresa. Realmente, sócios estão muito relacionados ao mercado e acabam que chegam muitas oportunidades. Temos uma esteira lá de originação de negócio, também que é respeitada, que chega oportunidade, mas ainda é o relacionamento que manda. E aí chegou uma oportunidade, assim, quais são os critérios que você adota, quais são as premissas utilizadas para que possa ser escolhido aquela gleba em relação a outra? Legal você perguntar isso. A gente faz uma análise de restrição. O relatório de restrição. Mas você está sendo negativo. Não estou sendo negativo, não. É porque eu tenho que entender tudo que não pode fazer. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que ter, a primeira geografia, né? A localização está no nosso plano estratégico, beleza. Topografia também é boa, beleza. Agora tá, parte ambiental, como que tá? Eu tô com uma vegetação aqui altamente densa, cara, vai ser complexo. Então a gente faz os inventários, etc, parará, pesquisa de mercado, pré-master plan. Então tem toda uma rotina ali de execução de atividades para a gente tentar errar menos. Né? Porque a gente também não sabe, nessa primeira análise, tudo que pode acontecer no empreendimento. Muitas vezes você não faz uma sondagem, tem empreendimento que você já olha e quer fazer uma sondagem, tem terreno que você às vezes não faz sondagem. Então você não sabe o que pode acontecer. Depois, ao longo da aprovação, você vai saber, né? Todos os maiores detalhes. Mas esse primeiro filtro ele é muito importante. E ele, para te falar assim, com toda sinceridade, ele tem uma régua alta e cai muita coisa nesse filtro. Cai, você fala, é selecionado ou retirado? Retirado. Tipo, tô chutando aqui 10 empreendimentos, quantos que entram na sua... Não, eu analiso de 10 que chegam, na hora que você bate o olho ali, 5 você vai aprofundar mais a análise. 5 realmente não estão na nossa... eles não estão na nossa região estratégica, por algum motivo, etc. 5 você vai seguir e 1 sai da análise de pé. Pô. E atualmente os desafios que a empresa tem, assim, os maiores, digamos, desafios mesmo, eles são os mesmos do início da empresa? O que modificou, cara? Assim, a maturidade da empresa obviamente trouxe alguns aprendizados, e tem coisas que você vivia no passado que a empresa não vive hoje. Como é que foi esse processo de maturação da empresa? Eu acho que o processo de maturidade, né, da empresa, ele entra também do mercado. Eu acho que tem uma correlação. Eu acho que a gente tem que respeitar o mercado hoje. É uma ciência, de fato.
Não adianta analisar um empreendimento simplesmente pelo seu feeling. Você tem que conversar muito, você tem que viajar muito, você tem que fazer muito estudo, você tem que respeitar aquela localidade, a cultura daquele lugar. Cada lançamento é um lançamento, cada obra é uma obra. E isso eu acho que com a experiência você vai respeitando mais, sabe? A gente está falando de norte de Minas ou sul de Minas, a gente está falando de locais completamente diferentes, público diferente, tamanho de lote diferente. E isso eu vejo hoje a necessidade grande de ter as boas assessorias. Como exemplo disso, eu gosto de colocar no material nosso, tanto book, etc., eu coloco a marca do escritório de advocacia. Legal. Eu coloco a marca do projetista, eu coloco a marca de quem está lançando empreendimento, de quem fez a gestão do empreendimento, da construtora de infraestrutura, porque é exatamente para demonstrar que existiu ali uma time, análise 360, um estudo 360, que não foi alguém ali simplesmente que falou, vou fazer isso e acabou. Eu não acredito mais nesse tipo de... Pode acontecer, pode ser um sucesso, mas como crença, eu acho que é uma atividade multidisciplinar, de fato. E o que mudou no mercado para ter esse nível de profissionalismo, cara, na sua visão? Acho que muito lançamento que não teve sucesso esperado, muito lançamento que teve preço, o preço de largada errado, ou vendeu muito ou não vendeu nada, porque muitas vezes também o vender tudo, não sei se é o melhor cenário, se foi feito o melhor estudo ali para ver a rentabilidade média do empreendimento, etc., né? Isso vem também a precificação, ela tem impacto gigante na rentabilidade. Às vezes podia pegar mais preço com mais tempo. E muitas vezes também lançamentos que não venderam nada. Então, a gente, como milita muito nas associações, nas entidades, a gente fica sabendo de muita coisa que acontece, né? E isso vai, de fato, encorpando e dando musculatura, né, para esse grande pensamento aí que é desenvolver o empreendimento imobiliário. Eu acho que as pessoas às vezes acham que é uma coisa simples. Uhum. Não é simples, é complexo, tem muito risco envolvido. O mercado, falando do mercado, desde quando eu entrei no mercado para hoje, a própria questão do funding ainda não está 100% resolvida, né? Que é das linhas de financiamento para o empreendimento, mais notadamente também para o mutuário final, né? Então, o cidadão vai lá na incorporadora, compra um apartamento, né, e financia com o banco. E a incorporadora recebe o recurso à vista. À vista. Não é assim que funciona no loteamento. Então, o loteador, além de ser um desenvolvedor imobiliário, ele é um banco. Então, nós temos duas grandes análises para fazer no negócio, que é a análise imobiliária e a análise financeira. Né? Isso impacta muito no mercado. Eu vou dizer uma coisa aqui, Dene. O fato do dono da terra receber o recurso dele parcelado de longo prazo, muitas pessoas viram, mas esse é o grande negócio do loteamento, a carteira, né, a remuneração da carteira é muito boa e tudo mais, beleza. O dono da terra queria vender a terra dele por X, vale X, mas no mercado ele não consegue vender por esse X. Ok? Por uma série de fatores. Porque o mercado normalmente não é comprador demais de terreno. Porque tem toda uma questão de aprovação, de restrição, disso ou daquilo. Tem que ver se ela faz sentido para a fazenda, se não faz sentido para a fazenda, se ela já virou urbana. Uhum. Tem uma série de questões. Por acaso, se esse terrenista recebesse a parte dele, ao invés de receber em 200 meses, assim como a carteira hoje vai 200, 250, 300 meses, eu já vi alguém fazendo 300 meses, se recebesse em 12 meses, será que a permuta seria tão alta? Será que teríamos permuta de 35%, 40%, 45%? Boa. Ou será que a permuta se igualaria à permuta da incorporação? Bom questionamento, Flávio. Esse é um ponto para a gente refletir. Porque esse é um grande dinheiro na mesa aí, essa diferença de permuta que eu estou falando. E esse preço é por conta do tempo? Eu te pago em 12 meses. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque o valor presente dele... Né? E outra coisa, né, gente? A grande maioria dos terrenistas tem mais de 40, 50 anos. Para não falar mais. A minha experiência mostra que é bem mais. A maioria. Então, isso é valor para o terrenista. Receber o recurso mais rápido.
E Flávio, e agora eu não sei se eu estou falando só com o Flávio, construir ou com o Flávio das entidades. Qual é a dificuldade do mercado, na sua visão? Qual a dificuldade para o funding do nosso mercado? Por que que existe tanta dificuldade? Não é visto com o mesmo nível de profissionalismo, governança? É isso? Exatamente. É isso. A gente conversou com muito banco, com muito fundo já. A gente vê uma ação ou outra, né? Você tem o próprio Léo da Rente, que tem uma plataforma, que tem uma fintech que faz originação de crédito para a loteadora, né? Ele faz a gestão lá do recebível e empresta o recurso ali necessário para o loteador, mas as linhas mais adequadas são linhas de fomenta a produção, de funding a produção. Nós estamos falando de obras. Existem algumas linhas isoladas, mas ainda a gente vê que pode melhorar. E o financiamento para o cliente final. Mas beleza, essas são as linhas principais, principalmente essa do financiamento mutuário. Mas por que não roda? Cara, o mercado financeiro, vamos dizer assim, o sistema financeiro ainda vê o loteador, os loteamentos, como uma garantia frágil. E eu não consigo entender isso porque tem alienação fiduciária. Da mesma forma que o Da mesma forma. vertical. E outra coisa. Mas tem muito empreendimento que fica no meio do caminho, tem muito empreendimento que acontece isso, aquilo, outro, também acontece na incorporação. Eu acho que a grande questão é o seguinte, os loteadores se organizarem, eu acho que a Elo é um ambiente excepcional, o ambiente, né? As entidades, Secov, tanto também o Sinduscom, quanto a DIT, quanto o GRI, e a partir desses fóruns discutir no nível mais profissional, para mostrar para o mercado, falando, gente, a gente tem loteadores e loteadores. A gente tem loteador que tem auditoria, que tem conselho, que tem isso, que tem aquilo, que já entregou 200 obras, que já entregou 100 obras. Que tem uma carteira de recebíveis de, enfim... multimilhões. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que essa não pode ser uma análise generalizada do mercado. É assim como a gente tem também os fatiadores de terra. Né? Que eu, Flávio, agora eu não estou falando aqui como entidade nenhuma, eu, Flávio, eu estimo que tem um mercado do mesmo tamanho, ou maior, de fatiador de terra no Brasil. Agora, se tiver financiamento, funding, a produção, financiamento para o cliente, será que essa turma não vai querer sair da informalidade para começar a acessar essas linhas? Será que isso já não é uma oportunidade de mercado também? E aí eu realmente, o meu grande desejo é que os fatiadores de terra se profissionalizem, porque quem ganha é o cliente final. O mercado precisa que as loteadoras passem cada vez mais por profissionalização. Eu acho que é isso, com o tempo, que vai dirimir todas essas dúvidas em relação aos loteamentos, sabe, Odênio? Flávio, você me fez lembrar um negócio. A gente fez uma vez um curso sobre regularização de loteamentos. Assim, a ideia era entender um loteamento que estava irregular, como é que faria o processo de regulamentação. E, assim, a pessoa que deu o curso, assim, é uma pessoa muito, muito competente. Muito preparada, uma advogada. Ela inclusive, auxilia muitas prefeituras no desenvolvimento dos zoneamentos, etc. E ela falou um negócio que eu nunca esqueci. Ela falou 2 negócios que eu nunca esqueci. Um deles, de que loteamento, por mais que você respeite a regulamentação da prefeitura e a regulamentação federal, naquela época só tinha 6766, que se não houvesse um interesse político, ele não seria aprovado. Falou assim, cara, você pode respeitar todos os ritos legais. Se não houver interesse político, não vai aprovar. Isso me impactou. Porque ela foi muito dura, inclusive. Ela falou, gente, nós vamos estudar essa apostila inteira. No início foi assim, nós vamos estudar essa apostila inteira. Vocês acham que se vocês respeitarem isso aqui, vocês aprovam o loteamento? Todo mundo respondeu que sim. Ela falou, não aprova. Você tem que ter trâmite, você tem que ter relacionamento político, né? E a segunda coisa que ela falou, que tem a ver com o seu comentário, é de que se a prefeitura, os municípios, eles não facilitarem o processo de regulamentação no sentido de desenvolvimento de loteamentos, as pessoas elas vão ocupar as áreas. Ou seja, elas vão ocupar, porque a pessoa precisa morar. Ela vai morar de uma forma regular ou de uma forma irregular, mas ela vai morar. O que gerará muito mais problema
Depois para a própria prefeitura. Exatamente. Né? De REURBs enfim, levar a infraestrutura, o problema de, enfim, os custos que a prefeitura tem para atender aquelas pessoas que foram morar em um lugar que é irregular. E aí, cara, assim, eu falei que eu ia dividir você em papéis, não estou conseguindo. Vou lá para o Flávio Aello. Por que dessas dificuldades? Assim, e a Aello, ela tem esse papel de facilitar isso para o loteador? Mais ou menos? Não, a ideia é que tenha muito, né? Esse papel de facilitar, mas como? Facilitar como? Tratando as dificuldades gerais, tentando de uma forma organizada, ter interlocução, sabe? E falar, olha só, isso aqui não está fazendo sentido. É uma dor de 50, 70, 100 loteadores. Olha o que está acontecendo. O que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente? Então, eu acho que esse é o grande papel, né? Você pega a Aello São Paulo lá com o Caio Portugal, agora tem questão de reforma tributária, isso, aquilo, outro. Cara, alguém tem que tentar defender de alguma forma o setor e ver qual que é o melhor caminho, o que está acontecendo, quais são as demandas, pelo menos para apresentar para alguém apreciar e ver se faz sentido. Então, essas entidades são importantíssimas para defender os interesses do coletivo. Né? Então, conscientizar todos os associados de que cada vez mais é necessário que as empresas também façam a parte dela, executem o melhor projeto, executem as melhores obras, se organizem como empresa do ponto de vista de governança, etc. Então, isso eu acho que é legal, porque a gente mostra os benefícios das empresas que estão nesse patamar hoje. Perdão. E também discutir e ajudar na interlocução das dúvidas e das dores gerais. De todos os associados. De todos os associados. Né? Então, estamos com dificuldade na concessionária tal. Por quê? Porque está demorando, o tempo de análise era tal e agora é 2 vezes. Cara, vamos tentar conversar. Pode ser um problema pontual na concessionária. Eu estou falando que ela está errada, não. Mas é isso mesmo que está acontecendo, é um problema pontual. Demorava 3 meses, agora está demorando 9. Isso está acarretando isso. Olha as dores, olha o problema que isso está gerando, olha o prejuízo que isso está gerando. No final do dia, quem vai ser impactado vai ser o cliente final. Com atraso de obra, com isso, com aquilo. Então, eu não consigo ver o desenvolvimento de um setor sem ele estar organizado. Legal. E ter os fóruns adequados de discussão. E hoje, o que um loteador precisa para se associar a Aello? Qual que é o caminho que ele... Nós temos a Brizia, que é o comercial hoje da Aello, que faz todo o processo burocrático da adesão dos loteadores. Brizia. É uma pessoa do comercial nosso que faz toda essa parte burocrática. Aí o cara entra em contato, ele vai mandar a documentação e passa por um processo de avaliação. Exatamente. É isso. Ele liga lá para a Aello, ou ele me contacta, estou à disposição 100%, seja no Instagram, LinkedIn, telefone, WhatsApp. Como é que a pessoa te acha? No Flávio Guerra. Flávio Guerra. Fechou. Tá fácil. Tá fácil. Então, galera, tá aí, ó. Muitas empresas, inclusive, se associaram através do meu Instagram. Do Instagram. Legal. E o que tem sido as principais ações da entidade? Assim, qual é o objetivo da entidade agora, nesse momento? Eu acho que não pode sair. O primeiro passo é tentar ajudar a organizar e profissionalizar o segmento, né? Por exemplo, a partir deste ano, agora de 2023... no final de 2022 a gente já teve a primeira pesquisa de mercado mineira. Que legal. Muito legal, muito bacana. Assim, muita gente aderiu ainda. Precisamos que mais empresas façam adesão para responder as pesquisas, etc. Mas já tem um volume interessante de informação para a gente, de fato, conhecer o nosso mercado de Minas Gerais. O mercado lá de São Paulo, a Aello São Paulo já faz essa pesquisa aproximadamente 6, 7 anos. Então, dá para conhecer o mercado hoje de São Paulo. Onde que está vendendo mais, aonde que está vendendo menos, qual que é o metro quadrado, está vendendo mais aberto, está vendendo mais fechado. E agora a gente vai começar a conhecer o nosso mercado. A gente já está na 3ª, se não me engano. Agora em maio a gente vai divulgar a 3ª pesquisa, que é trimestral. E aí a gente já começa a ter comparação. Que legal. Os comparativos aí são importantíssimos para ver venda, metro quadrado, né? E qual que é a tipologia que está
Vendendo mais a região. Nós já começamos com, salvo engano, 27 ou 28 cidades mapeadas. Então, todas as grandes cidades do estado, ou grande parte delas, já começa a ser mapeada. E já tem alguma coisa que a pesquisa está apontando que você possa divulgar? Preço médio de lote já está... Nós estamos falando aí de alguma coisa em torno de 100 mil no aberto, 200 mil no fechado. Você já começa a ter padrão de mercado, né? Que a gente está falando tudo de média, né? O trimestre passado foi um trimestre importante de vendas. Eu não queria dar muito spoiler aqui da pesquisa, não, que eu gostaria muito que as loteadoras se associassem a Elo para fazer parte tanto da pesquisa quanto das diversas outras ações, né? Interlocução com o poder público para tentar melhorar o ambiente nas concessionárias, de alguma forma, né? A gente apresentar nossas demandas e defender as ideias, né? E também essa questão de mercado, porque à medida que o mercado começa a ficar mais profissionalizado e com as informações, olha que coisa boa. Às vezes eu tenho um projeto para lançar ano que vem num lugar que está muito ofertado, que tem muito estoque, por exemplo. Faz sentido eu esperar. Lógico. Faz sentido eu esperar. A pesquisa está mostrando que lá está completamente ofertado. Então, a gente começa a ter esse tipo de análise até para buscar estrategicamente locais que estejam menos demandados naquele momento. Legal. Flávio, eu queria só voltar num ponto, assim, eu queria explorar um pouquinho mais a respeito dessas questões das dificuldades de aprovação. Assim, eu escuto, a gente atua... 10 entre 10, né? Cara, assim, a gente atua em várias regiões do Brasil, algumas fala-se em 2 anos, outras falam em 3 anos, algumas raras fala de 1 ano a 2 anos, mas especificamente aqui no Sudeste a gente fala de 2, 3 anos e tem pontos fora da curva, né? 5 anos, 6 anos de aprovação. Na sua visão, por que dessa dificuldade, se existem, na sua visão, boas práticas que possam evitar esse tempo tão demorado para aprovação? Vamos lá. Eu já tive projeto que demorou 8 anos e meio para ser aprovado. Nossa Senhora. Isso depende muito do local, da localidade, da estrutura da prefeitura. Se o terreno tem Mata Atlântica, se o terreno não tem Mata Atlântica, então as questões ambientais. Então, não é um fator, são diversos fatores que podem impactar em demorar mais ou demorar menos. APP, e por aí vai. PEQI, quanto mais dificuldade você vai encontrando no empreendimento. Eu já tive empreendimento que eu tive que fazer impressionante. Estudo de inseto. Que isso? Eu já tive que fazer um estudo de inseto no empreendimento na região metropolitana. Uma prefeitura, na época, pediu para fazer o estudo. E o mais interessante era que o terreno era completamente pasto. Não tinha nem árvore no terreno. Porque um terreno de uma região mais central, né? Já fizemos um estudo de inseto. Demorou lá 2, 3 meses para fazer o estudo. Então, são coisas que atrasam o processo. Agora, quanto mais no interior você está, tende a ser mais célere a aprovação. E as regiões metropolitanas, normalmente, são mais burocráticas. As cidades maiores, tem muitos projetos para analisar, para aprovar, etc. Muito projeto, muito terreno também, você espera mudança de plano diretor para melhorar. Às vezes o produto lá, o melhor produto para a região é lote de 200 metros. Não é lote de 400 metros. E hoje o plano diretor fala que tem que ser 400 metros. Então você vai aguardar 1, 2, 3 anos ali para tentar, de alguma forma, ver se vai mudar essa realidade, para o seu produto ser o adequado. Não adianta também eu ter um terreno e lançar um produto que não faz sentido para aquela região. Aí 1.000 metros, o meu terreno, hoje o zonamento fala que é 1.000 metros quadrados. Cara, mas lá é ultra popular, lá o lote tem que ser minúsculo. Faz sentido lançar 1.000 metros quadrados? Não faz sentido. Então, são diversas variáveis. Não dá para colocar uma, não. Entendi. Eu acho que as dores são diversas aí. São diversas. Mas você entende que existe alguma coisa que possa ser feito, assim, alguma prática que possa ser feita no sentido de azeitar um pouquinho mais isso? Não, eu vejo e tem acontecido. Vamos falar aqui de Minas Gerais, por exemplo.
grande parte aí dos municípios mineiros, aí, uma fatia importante, já avocou para si a competência para fazer o licenciamento local, tirando do Estado a competência do licenciamento ambiental. Para que a prefeitura tenha essa prerrogativa, ela tem que se estruturar. Ela tem que ter X funcionários na parte da Secretaria de Meio Ambiente, com essa especialidade, com aquela outra especialidade. E isso ajuda muito, né? Porque o trato passa a ser lá apenas no município. Os exemplos que você isso dá deu, muita celeridade. Os exemplos que você deu sempre estão sempre dentro da área de meio ambiente. Assim, você deu uns 2, 3 exemplos, todos de meio ambiente. Como é que hoje é a Construir? Você tem uma consultoria externa que trabalha especificamente essa questão dos licenciamentos ambientais? Temos. A gente trabalha hoje com diversas empresas, para te falar a verdade, que prestam serviço tanto na área de projeto quanto na área ambiental. E a gente vê que grande parte do mercado relevante faz isso. É uma prática. Terceiriza essa atividade. Tem poucas loteadoras hoje que eu vejo que internalizaram. E as que tinham já interno também, hoje eu tenho visto terceirizando. Porque são competências. Dene, eu vou entrar no assunto que seria o próximo aí, que é o Urbaminas, para falar um pouco o porquê disso, tá? Legal. Por que eu acredito na terceirização. A Construir mesmo era uma empresa que tinha um dinheiro muito alto, diversas pessoas trabalhando na Construir. A gente viu que o melhor caminho era terceirizar grande parte dos serviços que a gente fazia para uma gestora de loteamentos. Então, a Construir é cliente hoje da Urbaminas. E a Urbaminas, ela percebeu que existiam várias empresas, loteadoras pequenas e médias, que não tinham... que tinham alguma estrutura, mas não queriam ter mais, que podiam terceirizar grande parte do serviço, e também de proprietários de terra que não queriam fazer uma permuta ou vender o terreno para uma loteadora, que eles queriam ser protagonistas do empreendimento. E aí nasceu a Urbaminas. E hoje eu acredito nesse modelo. O loteador, eu vejo algumas funções, é uma opinião minha, tá? Que elas são muito importantes de estarem dentro da loteadora. Originação de negócio, relacionamento com o mercado e instituições públicas, a gestão dos terceirizados e a gestão dos donos das terras, dos permutantes. Legal. Isso eu vejo que é uma atividade do loteador mesmo. Agora, gestão da aprovação, gestão da obra, gestão da carteira, gestão do lançamento, gestão do marketing, isso pode ser terceirizado. Legal. Na minha visão. É uma boa visão. Legal. E é o que a gente vem fazendo hoje na Construir Loteamentos, e é o que a Urbaminas faz hoje, que é gerir. A gente tem cliente lá na Urbaminas que é uma construtora que queria ter 1 ou 2 loteamentos. Ela não tem know-how para fazer loteamento, para desenvolver isso, e não quer contratar. Não faz sentido. Não faz sentido. Ela quer tatear naquele mercado e ter uma diversificação. Tem muita loteadora aí, pequena e média, que não faz sentido ter um corpo técnico grande. A gente sabe que para você ter uma gama grande de bons profissionais, você tem que ter volume. Não faz sentido. Então, se você terceiriza isso como uma gestora que tem essa competência para fazer a gestão do empreendimento, ótimo. Legal. Então, e a gestora, por sua vez, vai fazer a gestão dos terceirizados da ponta lá, que são os executores. O negócio falou, quem faz o projeto fulano de tal, a empresa tal, ela vai fazer. Tem uma curadoria em cima desse terceirizado. Assim como a parte de meio ambiente, assim como a parte de obras, assim como a parte de gestão de lançamentos, por exemplo, da Lotnet, né, que a gente admira muito. Então, eu acho que é uma tendência. É muito legal. Muito uma tendência. Cara, assim, eu tenho um ditado que eu uso dentro da minha casa. Cara, eu falo assim, de cano entende o encanador. Exatamente. Cada um na sua área de conhecimento, exatamente, né, cara? E eu fico pensando assim, tem determinadas atividades do loteador que para que você possa cobrar um prestador de serviço, você tem que ter conhecimento técnico. Sim. Eu fico imaginando assim, se o cara não tem conhecimento de obra, como é que ele vai cobrar a prestação de serviços do terceirizado? Não tem jeito. É isso mesmo. E, cara, assim, aproveitando o que você abriu aí a respeito de como é que você organizou a Construir. Como é que, não sei se você pode falar disso, planejamento estratégico 2023. Assim, teve alguns direcionamentos que vocês determinaram
e que vocês consideraram importantes em função de todo o cenário que se desenhou para 2023? Questão mudança política, enfim, teve toda uma... Nosso planejamento estratégico de 2023, ele começou a ser desenhado em junho de 2022. Nossa. E aí, em outubro, a gente fez alguns ajustes nesse planejamento de 2023. Né? Outubro, novembro ali, pós-eleição. Questão eleição. Mas eu acho que uma premissa nossa é de tentar sempre desenvolver bons empreendimentos em locais estratégicos. E as regiões estratégicas, normalmente, elas são mais resilientes. Né? Essas são praças mais pujantes, que estão recebendo investimento, não só do público, mas também do privado. E isso ajuda a gente a tentar manter o nosso planejamento de lançamento. Eu acho que a grande questão é qual cidade você está desenvolvendo seu empreendimento. Ela vai sentir muito, médio ou pouco. Qualquer mudança brusca de cenário. Claro, impacta todo mundo. Né? A gente tem visto aí, por exemplo, juros altíssimos. Pois é. Isso é péssimo, né, pro empreendedor, para nós. O custo de capital está muito alto. Isso, né, impacta demais. A gente viu uma inflação gigante, né, do preço dos materiais, do preço... Nossa obra, de fato, aumentou 30%, 40%. E isso reflete no preço de venda. E agora? Como é que faz, né? Como é que faz? Né? A gente estava falando aqui antes de entrar no ar, como que o metro quadrado hoje, mínimo para venda, impacta no gol ou não gol do empreendimento. Antigamente a gente tinha metros quadrados, né? 200 e poucos reais, a gente via muito. Hoje em dia, cara, se tiver ali flertando com 400 reais ali o metro quadrado de venda, fica muito difícil. Né? No gol. Né? Principalmente em lotes menores, fica difícil. E isso por conta de custo de obra. Então, todo mundo está suscetível, todas as empresas sofreram esse impacto. Mas eu ainda acredito que se a praça tem relevância, se a praça está recebendo investimento, se tem geração de emprego, talvez você vai sentir menos. Né? Então, basicamente é isso. Assim, basicamente é tomar muito cuidado com o local em que vai ser desenvolvido o empreendimento. Né? E também o local do terreno dentro do local, da cidade. Dentro da cidade. Né? Estou numa cidade excepcional, mas eu estou num lugar que não é legal. E aí? Não adianta também. Por fazer VGV? Para lançar por lançar? Não se brinca com loteamento. Um empreendimento que não vai bem... Quebra uma empresa. Ele pode quebrar uma empresa. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Então é isso. É pesquisa de mercado, é orçamento, esse estudo de restrição para ver o que está acontecendo, como é que não é com o terreno, tirar um raio-x ali, né, um ultrassom ali do terreno, da parte documental, fazer uma due diligence legal. Isso não é perfumaria, gente. Isso é padrão. E eu não sei, Flávio, assim, dentro da Urbaminas, se vocês vivem isso, assim, a gente vive isso dentro da Lotenet muitas vezes. Mas, assim, um dos traços do empreendedor, de um modo geral, e, obviamente, dos loteadores, principalmente os loteadores, que o negócio dele é um negócio ou dois negócios, é esse ímpeto de fazer as coisas sem utilizar os critérios necessários para avaliar riscos. Vocês se deparam muito com isso? Muito. É meio impressionante muito, isso, muito. Né? É interessante, porque esses custos iniciais para fazer essas análises, você olhando nominalmente, você acha, opa, mas é um recurso importante. Será que eu vou gastar esse dinheiro agora para fazer isso? Eu preciso lançar, eu preciso fazer obra, o dinheiro tem que ir para a obra e tudo mais. Na hora que você olha para o empreendimento, ele é uma fração do empreendimento. E esse recurso que você está investindo agora, ele pode direcionar um preço melhor de venda, um custo menor de obra, uma aprovação mais eficiente, que ele vai se pagar várias vezes. E uma barriga de fluxo de caixa menor, às vezes, né? E uma barriga de fluxo de uma exposição de caixa menor. Então, ele é, na verdade, um investimento. Investimento. Você me perguntou agora há pouco de um projeto de uma praça nossa, que a gente estava bem avançado em negociação. Você perguntou, e aí, você está com empreendimento lá no local tal, né? Eu falei, não. Nós não chegamos a fechar por conta da pesquisa de mercado. Então, a pesquisa de mercado me ajudou a ter o direcionamento que eu, no final do dia, eu optei.
né? E se eu não tivesse feito a pesquisa de mercado? Se eu tivesse ido só no feeling? E olha que eu conversei com algumas pessoas. Não, é isso mesmo, legal, Vai bacana. fundo. Vai fundo. Né? Na hora que a gente foi a fundo mesmo, na análise, mostrou que não era o melhor cenário, prosseguir. E a gente tem que ficar feliz com os empreendimentos que a gente fecha e que a gente lança, e também daqueles que a gente não fechou e poderia ser um fracasso. Porque esse vai atrapalhar todos os outros que foram bons. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Mancha. Porque eu não lembro muito bem do ditado, mas é assim: você pode ser bem sucedido várias vezes e você é lembrado, mas quando você faz um insucesso, aquilo pode manchar completamente sua história. As pessoas normalmente tendem a lembrar mais do que não insucesso, deu certo. Né, cara? E aproveitando isso, teve algum insucesso que você falou assim, cara, isso eu podia ter feito diferente de um empreendimento? Sim, claro. Tivemos. Nós tivemos, inclusive, um empreendimento interessante. Nós aprovamos. Empreendimento na cidade ótima. Empreendimento legal demais. Condomínio fechado. No lançamento. E outra. A gente acreditava fortemente que segurança era um valor para a cidade naquele momento. O índice de violência estava alto, tudo mais, etc. Tinham vários indicativos. Lançamos e vendeu 10 lotes. No. Voltamos, puxamos para dentro. Falamos, tem alguma coisa aqui que não está errado. O nosso terreno é bem localizado, isso, aquilo. Resumo da obra. Fizemos tudo, remodelamos o produto, relançamos como aberto. Já tem 60% vendido. Ó, que legal. Que legal. Nós reaprovamos o projeto. Foi ótimo, porque o projeto era o mesmo, basicamente, que ele já era meio que fechado, assim, pela vegetação e tal. Então era só por questão de portaria e clube. Eu deixei de fazer o clube e deixei de fazer a portaria no projeto. E a população abraçou, assim, demais. E eu vou te falar, eu vendi mais caro. Ó. O empreendimento aberto, nesse caso, eu consegui vender mais caro do que eu estava lançando de preço fechado. Que era o desejo da cidade. Que era, em tese, o desejo da cidade. Então, foi um erro e, graças a Deus, nós conseguimos ter uma correção de rota rápido e não brigar com o erro, sabe? Assim, e não insistir no erro. Acho que, assim, graças a Deus, a gente foi rápido para mudar a estratégia e deu certo. E, inclusive, não tivemos problema com ninguém. Comprou, fizemos aditivos contratuais e não tivemos nenhuma demanda judicial. Foi ótimo, todo mundo entendeu. E foi um sucesso. Graças a Deus está sendo um sucesso. Flávio, eu recentemente falei com um loteador. Falei, cara, assim, existe uma diferença muito grande você ser persistente e você ser teimoso, né, cara? Persistência é você direcionar a um objetivo, você sabe que é possível, e você vai, sei lá, ajustando para você atingir aquilo. Agora, teimosia é todo o mercado te mostrando que você está no caminho errado e você continua batendo nisso, né, cara? Dani, são duas fontes de dispêndio grande, financeiro e de energia. E eu tô para te falar que as duas têm um peso parecidos, né? Então, a energia que você vai fazer para movimentar um negócio que não está dando certo, às vezes é melhor você tentar mudar, né? Novas estratégias, novas pessoas pensando na mesa. Eu sou super aberto. Nós somos, né? Eu e os meus sócios, super abertos a novas ideias, a novos... É por isso que a gente participa tanto de feira, de congresso, de seminários, né? de missões. Por conta disso, porque eu quero aprender todo dia, cara. Eu quero ouvir o Dene falando todo dia aí, quero, né, assistir o podcast e aprender mais. A turma que você tem entrevistado, o Léo... e hoje que não aprende quem não quer. Exatamente. Está disponível, né, Flávio? Exatamente. O conhecimento está disponível. Isso aí. E isso a gente fala muito lá nas reuniões da Elo. A gente tenta, nas reuniões, inclusive, sempre convidar pessoas de mercado também. Uma parte da reunião é dedicada a elas. Então, você tem uma empresa que, por exemplo, né, todo mundo compra asfalto. Aí você convida, às vezes, alguém que tem uma expertise muito grande em asfalto para mostrar de fato o que está acontecendo em relação ao preço, em relação às novas tecnologias. Agora eu participei de um seminário da Associação Brasileira de Cimento Portland, a convite lá do Lincoln, na questão da pavimentação de cimento. Cara, que tecnologia legal. É mesmo? Muito bacana.
Inclusive, na próxima reunião do conjunta da Elo, Sinduscon e Secov, eu quero convidá-los para eles fazerem a mesma apresentação que eles fizeram. Bacana demais. Nós estamos falando de algo que vai durar 5, 6, 7, 10 vezes mais. E que o preço antigamente era muito mais caro que o asfalto e agora já está mais ou menos nivelado. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Agora, não adianta só a gente estar atento também, porque o poder público tem que aprovar. Então, tem cidades que já estão começando a aprovar, e quanto mais aprovar, mais vai se difundir isso, né? Legal. Flávio, a gente está caminhando para o final, e eu queria aproveitar todo esse conhecimento que você tem. E assim, muitas das pessoas que nos escutam, a gente recebe feedback do Brasil inteiro, é muito legal esse trabalho, né, de compartilhamento de informação. E muitos deles são loteadores que estão iniciando. São pessoas que estão iniciando seu primeiro empreendimento, estão passando por dificuldades, etc. Quais são as principais mensagens que você acha que é importante para esse perfil de cara que está começando no negócio? Tem estômago, dificuldade vai ter no começo, no meio e no fim, mas é um negócio completamente viciante. Quem trabalha com loteamento sabe que realmente é muito gratificante. Na hora que você desenvolve um empreendimento, na hora que você começa a ver as casas sendo construídas, o bairro se formando, ou o condomínio, é muito legal, é muito bacana. Então, é apaixonante. Tente se cercar de bons profissionais, de assessorias confiáveis. Não tenta fazer sozinho, não. Busca apoio, conversa com o mercado, vai nas instituições, na Elo, Sinduscon, Secov, se associe. Começa a beber, né, de uma água que tem consistência. Lá você vai compartilhar suas dores, né, com loteadores ali que já passaram por isso, trocar experiência. Não subestime o empreendimento horizontal. Ele é excelente, tem uma margem, pode ter uma margem muito boa, mas ele tem que ser tratado com cuidado, é como se fosse uma cirurgia ali, sabe? Você não tem que tratar todas as áreas ali de forma, de fato, cirúrgica mesmo, para o negócio ser bom, porque é um negócio de longo prazo, né? Não é um negócio de curto prazo, não, é um negócio de longo prazo. Então tem que ter a fonte do financiamento, de onde que vai vir? Vai vir do seu bolso, vai vir de investidores, family and friends, vai vir de banco, vai vir de onde? Não, mas eu vou conseguir fazer um empreendimento sem recurso nenhum. Não tem jeito. Não existe. Não tem jeito de fazer sem recurso nenhum. Mas eu vendi tudo no lançamento. Cara, você vai precisar de recurso. E a exposição de caixa, os valores são importantes. Que é uma barreira de entrada, né, Flávio? Que é a questão. Também funding. Uma, né? O que mais? Também. Aprovação. Aprovação. Eu acho que são as duas mais... dificuldade e tempo de aprovação. Tem perfis de pessoas, né? Tem gente que está acostumada, às vezes a primeira atividade da pessoa é comércio, está acostumada a vender, receber, fatura ali, recebeu. Fala assim, mas como assim? Eu estou vendendo, mas vai receber em 200 meses. Então, assim, pelo perfil da pessoa mesmo, ela não vai conseguir se adequar ao negócio. Às vezes o negócio é muito bom, mas não bate com o perfil da pessoa, né? Então, essa questão aí, tanto da falta de funding adequada para loteamento. Não vou falar que não tem funding, mas não tem funding estruturado adequado. Eu estou tomando cuidado de falar isso aqui repetidamente. Funding estruturado, funding adequado. Não é que não tem funding. Você pode ir no banco e tomar um capital de giro para fazer uma obra, mas você vai pegar um dinheiro de curto prazo para uma operação de longo prazo. Né? Isso é o melhor caminho? Tem que analisar. Agora, operação estruturada é dinheiro de curto prazo para negócio de curto prazo, dinheiro de longo prazo para negócio de longo prazo. Né? E com taxas acessíveis, que faz sentido, né? Negócio. E as soluções hoje de funding são quais? Da que existem dentro do mercado? Tem o CRI. Tem o CRI. Que é explora um pouquinho isso, por favor, Flávio. Não, o CRI, o Certificado de Registro Imobiliário, é uma operação hoje que roda bem no mercado financeiro. Né, normalmente através de fundos, etc., com distribuidor, advogado, tem uma gama de profissionais envolvidas nesse processo, o que gera um custo fixo importante para a operação, relevante. Então, o CRI ele demanda um volume de recebível maior.
para que ele fique acessível. Ou seja, A taxa. eu tenho uma carteira de recebíveis, Isso. eu fiz o meu trabalho de venda, eu tenho lá X milhões de reais Isso. a valor futuro, eu chego para uma instituição financeira e falo, cara, eu quero estruturar um CRI para que eu possa pegar esses recebíveis futuros e traga isso a valor presente para eu ter um crédito. Isso. Normalmente tem uma parte da carteira fica no over collateral, que eles chamam, que é uma garantia colateral da operação, um percentual que pode variar de acordo com o rating lá, né, a avaliação da carteira que eles fazem dos clientes. Uhum. E aí, cara, a operação, né, vai rodando do recebimento, você continua fazendo a gestão desse recebível e vai liquidando a operação. Mas Flávio, quanto que eu preciso ter de recebível para fazer essa operação? Cara, eu tenho 1 milhão, 2 milhões de recebível. O custo fixo quase que vai comer isso. Então, nós estamos falando de operações aí que normalmente os fundos falam de 20 milhões para cima. Então, é uma ferramenta que roda, mas não é uma ferramenta ainda que é acessível para todo mundo. Porque precisa ter um volume de recebimento grande, de recebível grande, para ela se tornar boa, né? Temos um ou outro fundo financiando a produção, com desembolso sob medição, etc. Os custos ainda podem melhorar. A gente acredita que os custos podem melhorar. São específicos para uma parte da obra, para a obra inteira? Não, eu já vi para a obra inteira, já vi parte da obra também. Aí vai depender do tamanho do loteador, do crédito do loteador, se tem venda, se não tem venda. Porque no final do dia, o recebível passa a ser uma garantia importante para essa operação também, né? Assim como o estoque remanescente. E aí a maioria dos loteadores usa o capital de giro de banco, que às vezes o custo é muito alto, e investidores, family and friends aí, né? Que são os parceiros mais próximos ali, que às vezes investem no início do empreendimento, né? Você vai colocar tanto no empreendimento e vai sair com tanto. O cara tem, às vezes, ali o recurso no banco e topa fazer esse investimento. E tem o capital próprio, né? O capital próprio, que talvez seja a maior parte aí da história, né? Dos loteadores, que é fazer com capital próprio mesmo. Um negócio interessante que eu vejo é que tem muitos loteadores que têm o loteamento como segundo negócio. Então, muitas vezes, eles ganham dinheiro em uma outra atividade que às vezes não tem uma margem legal, adequada, e eles investem em loteamento. Cara, esses caras são muito conservadores e eles investem em loteamento porque eles consideram que é um negócio seguro e que com rentabilidade. Bancos. Por que vocês não fazem? Acreditem também. Não, cara, assim, gente, assim, a gente teve vários inputs aqui do Flávio que para mim são muito legais. Agora, para mim, o que ficou de mais importante? Cara, se a questão do funding for resolvida, as negociações para as permutas de terreno, cara, que sacada é essa, Flávio? Que sacada. Em vez de eu te pagar isso na carteira, eu te pago isso em 12 meses. Eu negocio muito melhor a parte de percentual. Sensacional. Além disso, quando a gente tem uma outra coisa que reforça isso, uma outra coisa que pode acontecer. À medida que tem um agente financeiro robusto, esse agente financeiro robusto ele vai para o material publicitário, o que diminui vertiginosamente o risco de performance. É a mesma coisa quando você vai comprar um apartamento na planta, você vê a placa lá do banco X ou Y. Você fala, opa, peraí, tem esse cara por trás aí. Tem uma chancela grande, né? Porque o dinheiro quando você vê um banco lá de primeira linha, né? Um banco grande lá financiando o empreendimento, que está na planta, você fala, não, mas vai ter dinheiro para terminar a obra. Isso também ajuda na venda. Aí já ajuda na venda, porque a descrença, não, mas esse empreendimento vai para frente ou não vai? Não, tá aqui, ó. Muito legal. Essa ideia é muito legal. Muito legal. Flávio, conclusões. O que você acredita que de tudo que nós discutimos que tem que ficar na memória das pessoas que estão nos vendo, estão nos assistindo? Eu vou falar para públicos diversos, né? A gente tem loteador nos ouvindo, cliente final nos ouvindo, funcionários dos órgãos reguladores, parceiros de mercado nosso, né? Clientes das nossas empresas e também fornecedores. E no final do dia, acho que todo mundo quer a mesma coisa.
A gente quer bons empreendimentos, seguros, do ponto de vista de aprovação, de obra, empreendimentos que vão ser entregues, que o cliente final vai ter satisfação em receber o lote pronto, seja para investir ou seja para morar. Se for para investir, que ele ganhou dinheiro. Se for para morar, que ele vai ter um lugar de fato direcionado para as pessoas, que ele vai conseguir ter vida ali naquele local, que aquele local de fato vai ter qualidade para ele, né? E isso é muito importante. A gente fala muito do novo urbanismo. Novo urbanismo. O que é o novo urbanismo? O novo urbanismo são empreendimentos voltados para as pessoas. Essa é a minha definição. A partir disso, eu vou ver o que precisa ter naquele lugar para que tenha os melhores atributos para aquela comunidade, né? Se são só pracinhas, se tem área de lazer, para isso, para aquilo, qual que é a metragem da quadra, a pavimentação, internet em locais públicos, muita área verde, ciclovia, ciclofaixa, tem várias frentes, né? Parte de comércio local, conexão, né? No final do dia é isso. A gente espera o seguinte, que as loteadoras se conscientizem que governança é investimento, não é custo, que estruturação da empresa é importantíssimo para o negócio, para a credibilidade dela no mercado financeiro. Aí eu estou olhando agora como alguém, como um player que gostaria muito que o mercado financeiro olhasse para o mercado de loteamento horizontal com mais tesão. Então isso depende da gente também, como loteador, né? O cliente final ter o melhor produto possível e também que os loteadores valorizem cada vez mais as assessorias. Boas assessorias geram muito resultado. Elas se pagam. Sem dúvida. A gente vê que na história elas se pagam e se pagam bem, né? Não vamos tentar fazer as coisas sozinhos, não. Vamos conversar com quem já passou pelas dificuldades, pelos caminhos, quem já errou, quem já apanhou, né? E tá aí. Estou à disposição para tirar dúvida, para aconselhar na medida das minhas possibilidades, da minha experiência. Tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo, gosto de aprender todos os dias. E foi um prazer, cara. Assim, igualmente, de fato, cara, o seu programa é muito legal, muito bacana, muito rico e atinge muita gente. E para o nosso mercado é super importante. Ajuda a abrir a cabeça de todo mundo, ajuda a colocar ideias, muitas vezes provocar, né? Às vezes tem alguém que está nos assistindo aqui que estava em bronca. Opa, deixa eu criticar isso. Eu não ia contratar aquela empresa porque eu estava achando, né? É basicamente isso. E eu estou aqui muito honrado em representar aqui a Construir Loteamentos como CEO, a Urbaminas como conselheiro. Estamos à disposição dessas duas empresas também para conversar. E também, obviamente, né, as entidades que eu tenho tanto orgulho, é uma honra grande participar dessas cadeiras, tanto na Elo Minas como no Sinduscom Minas e como no Secov Minas. Assim, eu tenho uma gratidão muito grande, um respeito muito grande por essas entidades. A gente sabe o peso que elas têm e a relevância e o tanto que elas estão fazendo pelo mercado imobiliário hoje. Então mesmo. Flávio, eu também te agradeço demais, mesmo assim, eu sei que, só para vocês entenderem, viu, pessoal, o Flávio chegou de uma reunião aqui, já tem uma outra reunião já marcada agora. O Conselho, né? do CODES BH, Conselho de Desenvolvimento então, Econômico Estratégico Belo Horizonte. Cara, obrigado por você ter separado esse tempo na sua agenda, assim, sempre é um prazer conversar com você, e esse canal está aberto para você, tá? Assim, no momento que você quiser, você, como eu disse para um parceiro meu, assim, você não precisa pedir, não. Você pode chutar a porta, você está dentro, tá? Obrigado, querido. Pessoal, foi tão legal essa conversa que eu esqueci de algumas coisas. Uma delas, que o pessoal está me olhando com cara feia aqui do estúdio, mas eu nunca esqueço. Então, de agradecer ao Estúdio 767 pelo apoio que faz esse projeto. Obrigado, pessoal. Parabéns. Foi muito, muito legal aqui. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, na Praça da Savassi, que é um lugar super charmoso, coração de Belzonte, como diz o pessoal. E quero lembrá-los que nessa temporada, segunda temporada, a gente criou um esquema para facilitar o lembrete de quando serão postados os podcasts. Sempre será dia 7, 17 e 27 do mês. E aí você pode assistir em qualquer plataforma de streaming da sua preferência,
Spotify e similares, ou através do canal da Lotnet no YouTube, que é Lotnet Brasil. No mais, Flávio, brigadão, velho. Foi um Até a prazer. próxima. Obrigado. Falou.